do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à última edição de 2016 do nosso Porto de Encontro. Depois de, na última semana, termos andado em redor dos caminhos da poesia de Rui Belo, sempre estimulantes, propomos desta vez um itinerário muito distinto, mas também igualmente apelativo. Para esse efeito, para nos ajudar a conhecer melhor as diferentes facetas do nosso convidado central, temos a preciosa colaboração dos nossos convidados desta tarde. O jornalista Pedro Olavo Simões, que se irá juntar à nossa conversa lá mais para a frente, e também o Rancho Folclórico do Porto, que irá encerrar em beleza esta sessão. Falemos então do nosso convidado, que é um verdadeiro património humano da cidade do Porto e não só. Nos seus livros, nas suas crónicas, nos seus passeios, o apelo à descoberta contínua do Porto atravessa, no fundo, todos os seus escritos. É, no fundo, um apelo geracional que seduz cada vez mais pessoas. O seu mais recente livro, O Porto Revisitado, vai estar naturalmente em destaque nesta sessão, em que vocês também, como habitualmente, poderão colaborar, colocando questões por escritos, que depois eu terei todo o gosto em ler. O novo livro do Germano Silva, no fundo, consiste numa compilação de crónicas escolhidas por 6 figuras consensuais da cidade, como Manuel Sobrinho Simões, Pedro Abrunhosa ou Jorge Nuno Pinto da Costa, e estará, como disse, em destaque nesta sessão. Para já é tempo, sem mais demoras, de chamar até nós Germano Silva. Uma salva de palmas. Venha. Pode sentar, pode ser aqui, Germano. Bem-vindo ao teu Porto. Obrigado. Germano, estiveste aqui, é engraçado que estiveste aqui no Porto Encontro na primeira temporada, quando tinhas acabado de completar 80 anos. Estás agora na quinta temporada, na sexta temporada, aliás, 5 anos depois, quando fazes 85 anos, e portanto marcamos já convite para daqui a 5 anos, para os teus 90 anos. É capaz de ser arriscado. Não, julgo que não, certamente que não. Passo a passo. Estes últimos tempos, Germano, têm sido, presumo eu, bastante agitados para ti, dado o grande volume de solicitações que tens recebido. Como é que geres essas manifestações de afeto que recebes, no fundo, em quase todo lado, seja no metro, ou até, também através de homenagens e instituições, mas perguntava-te eu, Germano, como é que geres essas manifestações de apoio e carinho com as obrigações que tu tens, não é? Um ritmo profissional bastante aturado com as crónicas, os livros, os passeios. Como é que se consegue gerir isso tudo? Com muito agrado, quer dizer, é sempre agradável quando, agora especialmente no metro, porque puseram lá a minha fronha. A fronha tem a ver com uma história que eu protagonizei no jornalismo, de maneira que uso muitas vezes essa expressão. Comecei lá, nos primeiros tempos, eu depois deixei de andar no metro, andava a pé, para evitar os contactos, porque, quer dizer, a verdade é que não me sentia assim muito à vontade com as pessoas quando falavam, e depois a fotografia, uma bela fotografia do Lionel, mas eu pareço o Tintim, que tem lá. Mas ainda te é difícil dizer não quando eventualmente recebes convites para ir aqui, acolá? É-te difícil dizer não? Por exemplo, o teu grande amigo Manuel António Pina dizia sim a tudo e depois nem sempre conseguia responder às solicitações. Também é boa vontade. A mim custa-me dizer não. Custa-me dizer não, sobretudo quando são casos de escolas, de coletividades, autarquias, juntas de freguesia. A mim custa muito dizer não, mas muitas vezes tenho que dizer por causa da coincidência de acontecimentos que tenho à mesma hora ou no mesmo dia e, portanto, não posso.
Mas, de uma maneira geral, sempre que tenho disponibilidade, estou presente e gosto muito de participar nessas coisas, sobretudo em escolas, porque há uma mentalidade nova junto dos jovens estudantes, há uma mentalidade nova e é muito agradável conversar com eles e até responder às perguntas que eles fazem, que são perguntas muito curiosas, muito interessantes, que revelam exatamente uma postura já nova na sociedade. Portanto, esses casos eu normalmente tenho muita dificuldade, às vezes, é com as televisões, porque muitas vezes são simultâneos e eu não tenho hipótese, quer dizer, ainda não tenho o dom da ubiquidade, de maneira que tenho que estar ali. Mas de uma maneira geral, não assim, quer dizer... Eu acho que todas as manifestações devem ser manifestações de apoio que recebes e de homenagem, são sempre salutares. No entanto, calculo que eu tenha havido refiro-me ao doutoramento honoris causa pela Universidade do Porto, mexeu contigo, foi algo especial por ser a máxima distinção de uma grande universidade, a da tua cidade. Como é que viste essa distinção? Quer dizer, eu vi a distinção quando o Sr. Reitor me chamou, eu até fui, de certo modo, deselegante, porque eu tinha estado um domingo antes a fazer um passeio sobre o São João do Porto. E a reitoria da universidade tem um projeto de querer levar o São João do Porto a património material da humanidade. De maneira que tinham-me falado nisso. E eu, quando o Sr. Reitor, quando recebi a comunicação que o Sr. Reitor queria falar comigo, não é? Eu esquivei e mandei assim, bom, isto é mais trabalho, é por causa do São João, eu vou ter aqui trabalho. Andei ali, tinha uma reunião na Porto Editora, e disse, eu tenho uma reunião, depois a senhora andou ali das 6 para as 5, e dá. Bom, às 5 horas está bem. E eu passei lá às 5 horas. E quando o Sr. Reitor me disse, quer dizer, eu aceitei com emoção, com muita emoção, mas aceitei também não por mim, não é a minha pessoa, que a minha pessoa não tem mérito nenhum, quer dizer, não tem qualquer mérito. É o trabalho que eu tenho feito e é o reconhecimento de que esse trabalho é proveitoso e tem tido algum efeito na cidade. E eu reconheço isso também no contacto com as pessoas, quando vou pelas ruas, as pessoas vêm ter comigo, falam comigo e é sempre agradável ouvir das pessoas dizer, olha, li aquelas coisas suas, sei que agora esta rua tem uma história e eles preservam a rua. Ficam a gostar mais dela. Quem diz da rua, diz da igreja onde vão às cerimónias religiosas ou até a própria casa onde vivem, que às vezes têm histórias. Achas que as pessoas hoje estão mais despertas para conhecer a história? Sim. Hoje há inegavelmente muito mais interesse e a prova é que, por exemplo, as coisas sobre o Porto esgotam com relativa facilidade. Há assuntos, coisas, por exemplo, postais do Porto Antigo inflacionaram porque há muita procura. As pessoas têm muito mais interesse do que há uns anos atrás, mas hoje há muito interesse pela cidade. Há um interesse muito grande pela cidade, pela história da cidade e pelas pessoas também. Quer dizer, mas eu nunca esqueço que o mais importante numa cidade como o Porto, o mais importante são efetivamente as pessoas. Elas é que são a alma da cidade. É nelas que palpita, que este sentimento que temos pela cidade é nelas que palpita. De maneira que eu verifico isso todos os dias quando contacto com as pessoas. Esse interesse é inegável. Mas também achas que é importante para que isso aconteça, que a história, talvez não direi o ensino da história, mas a forma como se conta a história, tenha também um lado humano? Durante muitos anos associávamos o ensino da história a algo muito árido, não é? Quase bolorento. Nos últimos anos, também graças à atuação e de outros profissionais, a história, o nosso passado é visto de forma muito mais atrativa, não é? Sim, quer dizer, as pessoas olham para o passado para tirar lições daí até para o futuro, não é? Depois olhar para o futuro de uma outra maneira. E é vulgar as pessoas falarem, recordar exatamente atividades dos avós que tiveram uma coisa, quer dizer, portanto, quer dizer, eu quando comecei a trabalhar aos 11 anos. Mas naquela época era normal trabalhar aos 11 anos, quer dizer, isto não é nenhuma coisa excêntrica,
Era normal, aos 11 anos as pessoas faziam a instrução primária e iam trabalhar. Era normal trabalhar aos 11 anos, quer dizer. Mas eu encontro muita gente que me fala exatamente nesse sentimento, nos problemas que se viveram durante a Segunda Guerra Mundial. Houve muitas dificuldades, não é? Lá em casa até havia uma espécie de massacre, que era o talvez. A gente leva isto, porque talvez ache uma fila ali para o sabão ou para as batatas, e se houvesse, portanto, quer dizer, havia essa designação da saca. Portanto, quer dizer, eram muitas dificuldades. E as pessoas, hoje, as camadas mais jovens não entendem isso. Falar muitas vezes desses tempos em escolas é um pouco arqueologia, porque as pessoas hoje têm outra vivência. O próprio ensino é diferente. Portanto, quer dizer, as coisas são diferentes. Até profissionalmente, no jornalismo, é tudo diferente, não é? Quer dizer, hoje não é melhor ou pior do que o passado. É diferente, é totalmente diferente. A informação hoje circula rapidamente, com muito mais rapidez. Eu, quando estava no jornal para telefonar para os bombeiros da Vintes, discava o 9 e aparecia uma menina que dizia Troncas, e eu dizia Vintes, Oliveira Vilar, depois a menina ligava outra vez e andava, quer dizer, demorava uns segundos a chegar a fazer uma chamada que era ali para o outro lado, do lado do rio. Hoje, com um telemóvel, liga-se rapidamente para Tóquio ou para Nova Iorque e está em contacto com o mundo. De maneira que é tudo muito diferente do que era antigamente. Ainda bem que falaste em jornalismo, Germano, porque queria falar-te nessa questão. Além dos 85 anos que celebras este ano, que já celebraste, há outra data importante, que faz precisamente 60 anos, foi em 1956 que recebeste a carteira profissional de jornalista, na altura estagiário. Que recordações te traz esse momento? Foi uma recordação muito gratificante, porque não estava nos meus horizontes ser jornalista. Quando entrei para a Secretaria, trabalhar na Secretaria do Hospital Santo António, quer dizer, estava nos meus horizontes sair da fábrica. Isso estava desde os 16, 17 anos, eu comecei a pensar que aquilo não era vida para mim, que devia, melhor, que devia alterar essa vida. E portanto, comecei a pensar, e daí o ter-me matriculado em Oliveira Martins, começar a estudar à noite. Depois, quando fui para a Secretaria do Hospital Santo António, eu estava convencido que ia ser um amanuense, ia ter ali uma carreira, depois havia ali uma carreira profissional. Portanto, e depois conheci os jornalistas que iam lá buscar as notícias, contactei com eles, conversei com eles, dava as notícias, algumas mais engraçadas, aos colegas do JN que iam lá, quer dizer, colegas que não eram colegas na altura, mas que iam lá. Na altura tinhas a ambição de ser jornalista, de chegar a esse... Não tinha. A minha ambição era de continuar ali. Só que um dia eu pedi, era o Sérgio de Andrade, se ele me arranjava um cartão para eu ir ver futebol, que eu gostava de futebol e queria ir ver futebol. Pronto, ele disse, eu vou ver lá como é falar na secção. Falou na secção desportiva, e na secção desportiva, o chefe da secção desportiva, que era o Freitas Cruz, disse, não, aquilo é um cartão personalizado, tinha fotografia, tinha tudo, portanto não podia ser. E então ele sugeriu, mas ele pode vir para cá colaborar. E eu fui colaborar. O meu primeiro trabalho foi um jogo de futebol entre o Lessa e o Académico. Ainda o Académico tinha futebol da terceira divisão, no campo do Lessa, que ainda era lá abaixo ao pé do mar. Portanto, foi o meu primeiro trabalho. E depois trabalhei como colaborador esportivo durante uns anos, e depois convidaram-me para integrar a redação. Segundo sei, estiveste 6 anos quase a conciliar, era tremendamente puxado, não é? Tinhas o emprego no hospital e depois ainda estiveste na redação. Eram 2 anos, porque o estágio nessa altura eram 2 anos. Mas alguma vez pensaste em desistir? Não vou chegar a lá nenhum, é muito exigente, não consigo? Não, eu comecei, fiz o estágio, e ao fim de um ano de estágio, o chefe da redação chamou-me e disse, olha, tu vais passar a fazer o horário que eu faço, que era das 10 da noite às 4 da manhã. Porque ele inventou uma secção, na última página do jornal tinha uma secção que era notícias de última hora. Assim, são notícias que só nós é que temos que dar. Portanto, quer dizer,
havia aquele serviço da volta que ninguém gostava de fazer. Eles, aliás, começavam a fazer notícia, começou, olha, não há nada, pois não. Eles diziam logo que não. E havia uma maneira de procurar. E eu entendi sempre, aliás, entendi porque o chefe da redação, que era o Manuel Ramos, me meteu na cabeça a ideia de que aquilo era para arranjar notícias. Aquilo era para uma maneira de arranjar notícias. De maneira que eu levei aquilo a sério. De maneira que eu conseguia, apanhava muitas notícias. E então vais passar a fazer o horário das 10 da noite às 4 da manhã comigo, fazemos os dois aqui. E eu aí, na altura, era um ano, ainda conciliava o hospital com o jornal, porque eu era estagiário. E ao fim de 2 anos eles ainda podiam mandar embora. E ele disse, eu fiquei assim, ok? Ele disse assim, algum problema? Eu disse assim, é que eu ainda estou no hospital, ainda tenho lá. Porquê? Porque ainda só estou 1 ano de estágio, tenho 2 anos, são 2 anos, e ao fim de 2 anos... E o Ramos tinha coisas muito curiosas. Ele olhou-me e disse assim, acreditas na minha palavra de honra? Assim, acredito. Então dou-te a minha palavra de honra que não vais embora, ficas cá. Então, pronto, então eu deixei o hospital e fiquei só no jornal, portanto, e era o que eu pretendia, portanto, e depois tive uns 6 anos a fazer esse horário da noite, quer dizer, e gostava, até gostei, houve uma altura que até gostava do horário da noite, porque saía-se e associar a um restaurante que estava aberto toda a noite, lá em cima ao pé dos Poveiros, o Transmontano, e no regresso para casa passava ali perto do Bolhão e via aquele ambiente das carroças, ainda havia carroças que chegavam com os legumes e com as frutas e aquele boliço do Bolhão, do começo dos negócios, era uma coisa, era engraçado. Só tinha sempre uma preocupação, era de chegar a casa antes do nascer do sol, porque se estivesse a nascer do sol já não valia a pena e já não dormia. Por falar em sol, há um antes e depois da tua carreira que julgo que foi muito importante, a série de trabalhos do Crime da Rua do Sol, não é? que fizeste e que foi decisivo para que, no fundo, também te tenhas consolidado como jornalista. Muitos de vocês, se calhar, já conhecem essa história, mas pedi ao Germano que, se possível, sintetizasse um bocadinho essa história fascinante, que demonstra quase uma veia detetivesca, não sei. E tinha razão de ser por isto, porque na altura havia lá um colega, o Emílio Figueiredo, que era um homem que vinha do tempo do Aníbal de Moraes, vinha quase do século XIX, era o mais antigo lá no jornal na altura, era tio-avô do Pina. Era um homem assim, muito interessante e lia muito romances policiais. Andava sempre, de maneira que ele comprava uma revista que era o Ellery Queen Mistério Magazine, que era na Latina, que era a representante aqui em Portugal dessa revista, que era brasileira, a edição era brasileira. Ele comprava aquilo custava-lhe 7.500, ele lia, depois vendia-nos por 5 escudos, depois voltava a comprar por 25 tostões e ia vender um alfarrabista, que era a Moreira da Costa, ali na Rua da Avis. Mas é que eu lia, estava muito metido nessa literatura policial. Bom, mas o caso foi um caso jornalístico, quer dizer, havia uma senhora na Rua do Sol, tinha um estabelecimento que vendia solas e cabedais e aqueles artigos para os sapateiros. Em frente havia uma mercearia e ao lado da mercearia havia um portal onde um sapateiro tinha lá a banca dele. E que a senhora um dia não abriu a loja à segunda-feira, o que era estranho porque a segunda-feira era considerada o dia dos sapateiros. Eles vinham de Paranhos, ao centro da cidade, a essas casas da especialidade comprar artigos, solas e outras coisas. A senhora não abriu e o merceeiro achou aquilo estranho, porque normalmente à segunda-feira é que ela fazia grande negócio. Depois, na terça-feira, também não abriu e ela tinha uns parentes ali para Sete, em Paredes, telefonou para lá, julgando que ela tinha ido lá, que tinha ficado, mas disse, não, ela não veio cá. Eles começaram a estranhar aquilo, chamaram a polícia chamou os bombeiros e a senhora encontraram a senhora morta. Ela estava com umas facadas, estava morta. E o móvel do crime é que não se sabia porque a gaveta do dinheiro estava lá dinheiro, tinha lá bastante dinheiro. E não tinha. A única coisa que tinha desaparecido, que depois uma sobrinha mais tarde que veio lá, de cedo veio lá, era uma pulseira que ela usava sempre e essa pulseira não estava no pulso. De maneira que foi...
Mas é que aquilo depois foi assim uma coisa intrigante, porque o merceeiro dizia, tem piada, porque eu vi ali um senhor e o sapateiro corroborava, pois andava aí um fulano com uma pasta a James Bond e andava ali. Pronto, e a polícia andou por ali naquelas coisas, para aqui, para lá, não sabia. Demorou muito tempo. Portanto, a partir de certa altura eu não tinha... tinha que fazer todos os dias notícias desenvolvidas, que o chefe exigia que não sei. Eu dizia ao chefe, mas já não, estamos a vender papel, faz. Eu lá tinha que arranjar, andava sempre à procura disto, daquilo. Eu tinha bons contactos na judiciária, mas eles não tinham grandes notícias também. E um dia cheguei lá, assim um bocado já descoroçoado, porque eu não tinha notícias para fazer, e sentei-me na banca ao pé do sapateiro a conversar com ele, e ele depois pediu-me se eu tomava conta um bocadinho daquilo, que ele ia à casa buscar um fio, faltava-lhe o fio, ele ia buscar um fio. Eu também fiquei ali e tinha um póster com a equipa do Futebol Clube do Porto, uma equipa anterior, do tempo do Jabru, daquelas... E eu estava ali, comecei a ver, vi os jogos, mas havia lá um que eu não sei nada. E quando eu fui ver, o papel estava assim um bocado engelhado, fui lá para pôr, eu senti qualquer coisa atrás, espreitei e estava lá uma pulseira, assim. A pulseira é da senhora, está aqui a pulseira. Isto tem a ver com o sapateiro, que caralho. Fiquei assim um bocado... O sapateiro veio, lá, então não há mais nada, não. Eu vim-me embora. Pronto. E fiquei com um problema de consciência complicado. Disse ao Ramos, assim, ó chefe, vamos ali tomar um café lá fora. E depois contei-lhe, disse assim, e ele disse assim, pá, estamos a vender papel, não dizes nada, estás calado. Vamos continuar. Eu disse, mas como é que eu vou fazer agora? Vamos pensar, mas para já continua a fazer. E continuámos uma coisa, até que depois falámos com a judiciária, com um dos agentes que andava a tratar do assunto, e contou-se-lhe a história, e eu não queria dizer assim, eu não quero ser delator, não tenho nada a ver com isto, não sou polícia, não ando aqui a investigar. Pronto, depois fez-se um acordo com a polícia, vocês vão prendê-lo tal dia às 2 da manhã. Assim, e, portanto, o jornal tinha a notícia toda feita, preparada. Assim, então estava à espera. Aí, assim, às 2 da manhã eles foram buscá-lo. Ele morava na Rua do Sol, mais adiante, numa ilha. E o fotógrafo estava à porta da ilha à espera. Quando ele veio com os agentes, que foi só pôr as fotografias. De maneira que o jornal saiu nesse dia. E acabaste por ser promovido... Eu fui promovido a redator. Eu era repórter, e fui promovido a redator porque a reportagem foi assim uma coisa... Aquilo era muito complicado, porque estou a falar de um tempo em que havia um contrato coletivo de trabalho que tinha que ser respeitado. O jornal, um jornal como o Jornal de Notícias, podia ter um chefe, dois subchefes de redação, tinha que ter X redatores, se tivesse X redatores, podia ter noção de quantos repórteres e estagiários. Aquilo obrigava ali uma coisa. Portanto, quer dizer, não era fácil. Eu, naqueles dias de madrugada, ouvi conversas do diretor. O diretor um dia vir da tipografia, chegar à beira do Ramos e dizer assim, temos um bom jornal para amanhã, está além um bom jornal. E o Ramos dizia, pois tem, Sr. Diretor, mas é feito por meia dúzia. O senhor tem aqui, é que a maior parte da malta não faz. E há aí alguns que andam a trabalhar desde as 2 da tarde até às 4 da manhã, e essas coisas, e ganham o mesmo que ganham os outros. Não? Mas como é que devemos fazer isso? Quer dizer, estas conversas que eu ouvia lá durante a madrugada. Mas o diretor não podia, porque só promovendo, mas estava condicionado com esses... porque tinha que ter X redatores, X repórteres, e não podia avançar sobre isso. Portanto, quero dizer, mas foi um tempo muito curioso. Eu devo dizer que o Jornal de Notícias se ingrou nessa época, nos anos 60, saiu da avenida para ir para a Rua Gonçalo Cristóvão, porque a máquina, a impressora que estava na avenida já não dava vazão para as eleições. Ele saiu da avenida, estava com 100 e tal mil exemplares, e a máquina não dava, tinha que estar a trabalhar até muito tarde, de maneira que faziam ali
um acerto de coisas, porque começavam a tirar jornais muito cedo para a província e depois aqueles que tinham mais as notícias do Porto ficavam mais para trás, porque a máquina dava e vieram para cima. E o diretor do jornal era um homem que tinha, ele não escrevia, mas não escrevia, não era porque não soubesse escrever, não escrevia, se calhar porque entendia que tinha lá os profissionais para escrever e ele não tinha que escrever. Mas era um homem muito ligado ao jornal, vivia intensamente o jornal, muito amigo dos jornalistas, de redatores, convivia muito com eles e tinha uma coisa curiosa. Ele era portista, ia para as Antas, nunca faltava a um jogo nas Antas. E quando vinha, havia aquelas polémicas, foi penalti, não foi penalti, e ele chegava ao jornal, ia para o gabinete e telefonava, passado umas horas, ao chefe da redação, perguntava: a Crónica do Porto já foi para a tipografia? E, assim, e só quando ele sabia que a Crónica tinha ido para a tipografia é que ele descia e vinha para a redação, porque depois ele conversava com as pessoas, dava a sua opinião e não queria influenciar o jornalista que foi fazer a coisa. Não queria dizer assim, aquilo foi penalti, o jornalista podia dizer que não foi, e ele não queria de maneira nenhuma influenciar, nunca influenciava. Aliás, houve casos, julgamentos, em que eu fiz a cobertura de julgamentos, pessoas de quem ele era muito amigo, ele nunca teve a mínima interferência sobre faz assim, faz assado, nunca tinha esta interferência. Era um homem que vivia o jornal, e o jornal para ele era o essencial, e ele tratou sempre os jornalistas e quis que os jornalistas fossem sempre independentes, sem nenhuma influência. Seguir, enquanto chefe de redação e editor, procuraste seguir também esse modelo de não ingerência, de independência? Claro, porque, quer dizer, eu, quando fui para chefe de redação, a proposta foi para mim e para o Pina, juntos. E o Conselho de Administração não aceitou a proposta, porque o Pina tinha tirado com a máquina de escrever a um colega e tinha um processo em curso e não podia dar. E eu, porque tinha dito qualquer coisa na montagem, andava lá a fazer uma montagem, uns suplementos, eu tinha assim, não estou nada interessado nisto, ou qualquer coisa, e que não tinha mostrado interesse no jornal. Portanto, quer dizer, houve essa coisa toda. Mas quando foi essa proposta, eu que disse ao diretor, que era o Sérgio de Andrade, é que perdes um bom repórter e não adquires um bom chefe de redação. Porque eu nunca soube mandar, eu nunca tive jeito nenhum para dar ordens e tinha que sempre pedia às pessoas para fazerem isto ou aquilo, nunca dei ordem. Sim. Eu preferia ser repórter. A minha vocação era essa, era a da reportagem. A reportagem que hoje perdeu-se também um bocado, mas a reportagem era o género jornalístico que nos dava a possibilidade de fazer descrições, de usar aquelas qualidades que a gente poderia ter para a escrita também, era isso. Mas eram tempos muito diferentes, porque eu tive uma exposição lá embaixo na Casa do Infante, e há uma página de um jornal de 63, que foi quando o jornal fez 75 anos, estava lá a redação. Os que fazem o jornal eram 15, hoje são 100 e tal. Naquela altura eram 15 que faziam o jornal. Mas, como dizia o Ramos, começávamos às 2 da tarde. Eu, depois desse período da noite, hoje não gosto da noite, hoje prefiro levantar-me cedo. Hoje gosto de me levantar cedo, mas desse período da noite eu voltei ao período normal e eu começava a trabalhar às 2 da tarde, ia fazer o Tribunal de Polícia, ia para a polícia, ia para a Polícia Judiciária, ao hospital. Começava às 2 da tarde e acabava às 3, 4 da manhã. Era normal, esse horário era normal. Mas depois a gente não era uma época também, eu tinha 20 e tal, 30 anos, não sei o quê, não dava para a gente fazia diretas, não havia problemas nessa altura, não havia problemas, porque depois acabávamos todos lá em cima no Paládio, num dancing que havia lá em cima, com a Pavlova, o Costa Carvalho, ele não sei se ele está para aí. Reformaste-te há 20 anos, em 1996, mas na prática continuas tão ativo como sempre. Formei-me do horário, apenas do horário. Do resto, agora trabalho muito mais.
trabalho muito mais do que os que trabalhavam lá. E então, quando era chefe de redação, não fazia nada. Assim, estava ali, fechava o jornal, era naqueles dias que me competia a mim fechar o jornal, fechava o jornal. E depois eram muitos chefes, há uma altura que eram muitos chefes, havia muitos chefes. E era preciso destinar o trabalho. E esses chefes eram todos também um bocado por causa disso. Quer dizer, para compensar as qualidades e o trabalho das pessoas, eles só promovendo-os é que conseguiriam essa coisa. Mas volto a dizer aquilo, que dizer assim, eu reconheço-me hoje no jornalismo atual, há excelentes jornalistas, há excelentes profissionais. Tenho muito orgulho quando chego ao jornal e vou falar com o Rafael, o Pedro Ivo, e eles me dão ordens para fazer coisas. Foram meus subordinados, trabalharam comigo. O diretor Afonso Camões foi o meu estagiário, hoje é o meu diretor. E quer dizer, eu sinto um orgulho muito grande de terem eles agora a darem-me ordens. Sinto-me como aquele professor catedrático de medicina que vai fazer um exame e é um aluno que lhe diz ao seu professor: cuidado, que o senhor está aqui uma sombra, vamos ver o que é isso. Portanto, eu sinto-me um bocado com isso, mas sinto com muito orgulho, quer dizer, e sinto que a camaradagem que se mantém, aquele espírito de camaradagem e sobretudo, um espírito de entendimento, de profundo entendimento. Para mim é muito agradável quando eu vou com muita frequência, como sabes, lá ao jornal, à redação, estou ali e contacto com essa gente e eles trabalham comigo, tratam-me agora hoje como... alguns ainda me chamam chefe. Na prática não chegaste a sentir falta das redações, não é? Continuo. Continuo a ter aquele ambiente de redações. O que faz falta é o cheiro da tinta, do matraquear das linotipes na tipografia. Hoje Isto é tudo mais silencioso. Hoje é tudo mais silencioso, quer dizer, hoje vocês estão a trabalhar já na página, ela já está ali, já estão a trabalhar na página. Antigamente não era assim, quer dizer, ainda sou do tempo dos linguados, ainda sou do tempo em que havia colegas que punham manguitos na redação, punham uns manguitos, havia um que usava um monóculo. Escrevíamos com uma pena da Paro, vinha ao contínuo pôr tinta nos tinteiros e tal. Portanto, quer dizer, depois foi evoluindo, depois veio a esferográfica, depois a máquina de escrever, e assim por aí fora, quer dizer, mas as coisas foram evoluindo. Eu há dias encontrei num alfarrabista um livro muito curioso, que era de um antigo tipógrafo, Manuel Pedro, que escreveu muito, ele escreveu muita coisa, e publicou um livro muito curioso, que dizia assim: Dantes foi o Gutenberg, agora é a linotype, e depois o que será o futuro? Ele não chegou ao futuro, está aí o futuro agora. Mas eu acho que hoje também devemos pensar como vai ser o futuro, que isto de semana a semana evolui de uma maneira que o que era novidade a semana passada já está ultrapassado. Como disse no início, vocês também podem intervir, o processo é simples, basta que chamem um dos nossos assistentes e que, caso não tenham papel e caneta, podem pedir e ser-vos-á facultado, ou podem entregar diretamente aos nossos assistentes e eles depois fazem-me chegar e eu terei todo o gosto em ler. Germano, falaste há bocadinho nessa, não sei, provavelmente muitos dos que estão aqui viram essa exposição na Casa do Infante. Como é que foi? Foi uma decisão muito pensada, essa de partilhares, no fundo, o teu universo pessoal. Havia ali muitos objetos de uma vida com um público tão alargado. Aquilo foi muito interessante, eu gostei muito, estou muito grato à Laura Castro e ao professor José Ferrão Afonso, que colaboraram comigo. Eles é que fizeram, eles é que escolheram os elementos. Eu levei para lá uma quantidade de coisas, foi aproveitado para aí um terço, porque aquilo fazer um percurso de vida de jornalista, eu tive 40 anos no ativo, 40 anos é muito tempo, portanto era muita coisa e tinha que se fazer uma seleção. Depois também uma coisa que eu gostava era de mostrar às pessoas que me leem, que me acompanham, a documentação, o tipo de documentação que eu tenho e que me serve muitas vezes de ponto de partida para os trabalhos que eu faço. Portanto,
essa documentação é que é uma documentação muito rica. Eu tenho, por exemplo, vários diários manuscritos de soldados e oficiais quando da revolta de 1828, que foi uma revolta que começou em Aveiro, depois veio aqui ao Porto, que tentou restaurar o liberalismo, que o Dom Miguel tinha acabado e imposto o absolutismo. Eu tenho uma série de relatos disto muito interessantes, dessas pessoas. Tenho documentos muito antigos, há lá um pergaminho do século XV, de um fulano que foi um homem muito rico, foi vereador da Câmara, foi presidente da Câmara, que era o João Martins Ferreira, que foi um instituidor do morgadio do Carregal, que tinha ali uma casa de torre no Carregal, no século XV. E aquele pergaminho é muito engraçado pelo seguinte, porque ele era caldeireiro e assinava os documentos na Câmara, João Martins Ferreira, caldeireiro. E depois, mas ele depois casou com uma senhora viúva, com o dinheiro que a senhora viúva tinha, ele tornou-se mercador, ganhou muito dinheiro, era um homem rico, e mais tarde o filho, quando foi aos documentos do pai, tirou lá caldeireiro e pôs cavaleiro. Portanto, esse pergaminho, o pergaminho que está lá embaixo tem exatamente essa particularidade de ter essa, que lhe pertenceu a essa, um pergaminho que pertenceu a esse fulano, que é essa coleção. Mas tem um livro que não está numa estante, que é a Instituição do Morgadio do Carregal. Depois tem coisas assim, como tem uma imagem do São João, que é o meu São João, um São João menino, um São João garoto, um São João brejeiro, brincalhão. Tem um São Pantaleão, que é muito raro encontrar uma imagem de São Pantaleão, tem lá, e um Santo António, que são assim as pessoas. Mas há uma quantidade, e tenho o meu percurso de vida, está lá o meu primeiro cartão de estagiário, está a primeira carteira profissional, que depois, passados 2 anos, me deram a carteira profissional. Tenho vários cartões de órgãos da comunicação social em que colaborei, o Expresso, o Semanário Jornal, a Visão, em que eu colaborei muito. No mundo desportivo, eu colaborei. O primeiro jornal, sem ser o Jornal Notícias, em que colaborei, foi o Mundo Desportivo, exatamente, no desporto. Colaborei muito nesse jornal. E depois tinha alguns recortes com assuntos, mais ou menos, que dava uma ideia do que era o meu percurso de vida no jornal. Porque era muito... O chefe de redação, a figura do chefe de redação era uma figura muito importante nos jornais. O chefe de redação normalmente era um indivíduo culto, viajado, conhecedor e que tinha uma grande capacidade de orientar pessoas, falar com as pessoas. E eu tive a sorte de ter bons chefes de redação. O António Bruxado, chamado António Henrique de Lima Bruxado, era de Barcelos. Era um homem que vivia economicamente bem e tinha uma paixão pela França, pela cultura francesa. Ele era correspondente do Nouvelle Littéraire, de um jornal, e do Cinemonde aqui. Publicava uma crónica às quintas-feiras e assinava a crónica Antoine Henry. Tudo em francês. Ele fez assim. Era um homem extraordinário e tinha assim uma vida um pouco misteriosa, que eu nunca soube. Por exemplo, contou agora um episódio que aconteceu uma ocasião, já depois de 25 de Abril, quando o Partido Comunista Português fez o primeiro grande comício ali na Praça do General Humberto Delgado, e eu fui um dos repórteres que foi para lá. E eu ia a sair e ele disse, onde é que vais? Vou ao comício. Assim, eu vou contigo. Eu disse assim, chefe, e a credencial? É preciso... Arranjas lá, deves conhecer lá alguém. Eu conhecia lá uns seguranças, perguntei, e lá arranjei, e disse assim, ele quer vir aqui para o pé do... Pronto, ele lá esteve, quando o Álvaro Cunhal vinha a chegar, ele tinha uma voz assim, o Álvaro, olhou, caíram nos braços um do outro, e eu fiquei assim, como é que eles se conhecem? Assim, porque assim, depois perguntei-lhe, ele disse assim, isto é uma velha história, não te vou contar agora, depois conto. Nunca mais me contou, porque entretanto morreu, e não me contou a história.
Mas eu contei um dia esta história, num depoimento que me pediram, eu fiz esta história. E depois de contar esta história, passado umas semanas, encontro num álbum de fotografias do Sérgio Valente, exatamente a fotografia desse comício, onde eles estão os dois, ao lado um do outro. O António Bruxado e o Cunhal, ali a conversar. Portanto, quero dizer, era um homem extraordinário, mas que ensinava, porque ele sabia ensinar, ele tinha coisas para ensinar. E utilizava, tinha métodos, ele experimentava-nos. Eu era estagiário e ele pediu-me para, um dia disse assim, olha, na avenida, ainda estava na avenida, sais daqui, metes aqui a Magalhães Lemos, sobes Passos Manuel, viras a Santa Catarina à esquerda, vais até à Capela das Almas, viras em Fernando Tomás à esquerda, vais até Sá da Bandeira, viras Sá da Bandeira à esquerda, só viras à direita na Rua Formosa. Passa à Cancela Velha, vem cá e depois vem falar comigo. E o que é que ela? Vai de olhos abertos, orelhas atentas, vai lá. Eu dei aquela volta e não vi nada de especial, Parava nas esquinas a olhar, a ver se via qualquer coisa, não vi nada. Cheguei lá e disse assim, chefe, já dei a volta, mas eu não vi nada de especial. Desse percurso que fizeste, deve haver uma coisa que te chamou a atenção. Um grito de uma mulher, um pregão, um homem, um sinaleiro, qualquer coisa deve ser chamada. É sobre um desses motivos. Escreve uma crónica em 3 papéis. 3 papéis eram linguados, 3 linguagens. Tens que escrever aí 3 papéis. Eu fiquei assim, portanto. E, de facto, eu tinha parado na esquina de Sá da Bandeira, tinha parado ali um bocado, a ver, assim, não estou a ver nada, e ainda estava em acabamentos aquele prédio grande, que era aquele prédio que ali em Sá da Bandeira, Rua do Bolhão, estava em acabamentos. E eu vi aquilo, estava lá aquela gente, eu via aquelas ferramentas, aquelas máquinas a cortar mármore, aqueles ferros, e aquilo estava era quase tudo assim em mármore, coisa cinzento, os alumínios das janelas e aquela coisa. E lá numa janela estava um vaso de barro com uma sardinheira. Assim, de maneira que foi a única coisa que eu me lembrei daquilo. Então pus lá assim, e pus um título que era assim um bocado pretencioso. Eu pus assim, podia ser um poema de Lorca. Quer dizer, o poema de Lorca era aquela coisa, o vermelho da sardinheira era era um grito ali. Mas eu pus assim, no meio da tarde, ao entardecer, o sol já a dardejar lá na coisa, fiz aquilo, pronto, e ele depois compôs, eu disse assim, eu dei ali um jeito naquilo, vou-te publicar aquilo, portanto, suponho que foi a primeira coisa que publicou, assim, pôs o meu nome. De maneira que até começou, como é que queres pôr o teu nome? Porque eu ainda não punha nome. Não era frequente as notícias virem assinadas? Não era. Até houve uma altura em que eu andava muito no Grande Porto, andava muito naquelas coisas, porque nós era o Sérgio de Andrade, era o Ruas, eu, teve o Alberto Vilas, mas depois ele saiu, foi para outra secção. E então eu andava muito naquela coisa e aparecia a falar com as pessoas e o chefe cortava. Assim, era a reportagem do JN. Eu disse assim, isto tem a institucionalizar a reportagem do JN. Era a reportagem do JN. Portanto, quer dizer, era JN a reportagem. E isso tinha alguns efeitos, isso teve alguns efeitos. Eu um dia, eu era muito amigo de um velho jornalista, o Joaquim Salgado, foi lá, trabalhou lá no Jornal Notícias muitos anos, depois saiu, foi despedido por uma situação muito embaraçosa e muito injusta para com ele. Ele foi despedido e foi trabalhar para o Diário Popular para manter a atividade até à reforma. E eu era muito amigo dele, ia ter com ele muitas vezes ao Diário Popular e depois íamos almoçar 2 ou 3 vezes por semana ali ao Quim da Madeira, ou ao Traçadinho, ou lá em cima, na Rua Cima de Vila, há uma pensão que havia lá, que fazia lá um cozido à portuguesa, muito bom, e a gente ia lá. E um dia eu ia com ele a subir a Rua 31 de Janeiro, iam 2 fulanos na frente e começaram a falar, um dizia assim, mas o que é que... Mas tu vais, como é que foi? Pá, roubaram as joias, aquilo foi lá,
a casa, roubaram umas joias e agora a mulher está aflita porque tinha lá umas que era já da avó e não sei o quê. Até aquilo é mais o sentimento, a coisa do sentimento. E tu vais fazer uma queixa à polícia? Pois então o que é que eu vou fazer? Então, epá, mas eles lá, a polícia, sabes como é? Não ligam nada a isso, mandam isso para a judiciária não querem... Vai ao Jornal de Notícias que eles têm lá um detetive. Vai ao Jornal de Notícias que eles têm lá um detetive que é que está... Ora, então, a ligação, estas ligações que havia, quer dizer, porque havia uma orientação. Essa figura de chefe de redação acabou, mas eles também tinham outras coisas, quer dizer, eles não se preocupavam só com o coisa de trabalho, porque se eles vissem que havia... O António Bruxado fazia isso com muita frequência, dizia assim, pá, amanhã vamos almoçar ali aos Irmãos Unidos, era um restaurante que havia no Bom Jardim, 3 irmãos, vamos ali almoçar. Depois íamos lá almoçar assim, então, algum problema ao chefe? Não, o problema é teu. Meu? O que é que se passa contigo? Tu não estás a render, tu não estás bem... não me venhas com histórias, eu conheço-te, não estás a render bem, depois assim... Mas, quer dizer, tens algum problema, assim, algum problema? Saúde não é, porque estavas... Tens algum problema? A gente resolve. Se for problema de dinheiro, se a gente puder, resolve. Mulheres é que é complicado. Mulheres é que a gente não resolve. Mas, portanto, havia esta preocupação, havia uma como é que é dizer, uma interligação de assuntos das pessoas e até os próprios assuntos pessoais. As pessoas preocupavam-se com a pessoa estivesse bem, porque se não estivesse bem não rendia no trabalho também. Desta vez não temos as habituais leituras que costumam caracterizar as nossas sessões, mas temos algo também muito apelativo e que geralmente temos, mas desta vez reforçado, que é o nosso álbum de memórias, ou seja, costumamos exibir uma série de imagens evocativas do percurso do autor em foco e partilhamos com todos vós. Geralmente é o próprio autor que a seleciona, mas desta vez resolvemos fazer uma surpresa ao Germano, por cortesia do Jornal Notícias, que nos deu autorização para que as exibíssemos hoje aqui. Vamos ver algumas imagens demonstrativas do percurso do Germano e a pedindo que ele as fosse comentando para todos nós. Consegues ver bem, Germano? Se quiseres... Consigo ver bem, mas já não me reconheço ali. Não me reconheço ali. Não sei, isto é um médico. Eu julgo que eu estive a ver a legenda, é o Dr. Mesquita Guimarães, que ainda exerce um dermatologista. Portanto, a foto tem 40 anos, julgo eu. Este é um gravador tijolo. Esteve lá embaixo na exposição. Sim. Está É um autêntico tijolo. Era exatamente estes gravadores, que eram assim, estas coisas enormes, porque hoje é tudo muito sofisticado, mas assim, sim, senhor. Esta foto é mais ou menos do mesmo ano, julgo de 75, segundo vi, mas... Eu suponho que isto é um brasileiro que fazia surf. Sim, julgo... Tenho a ideia, não tenho a certeza, agora já não me lembro disso, mas tenho a ideia que era um brasileiro. Eu era um gajo bonito. Não digam que não. Parece um galã. E esta aqui? Isto é no esta Tibete. Não estavas à espera? Isto é no Tibete. Este rapaz, eu vinha num jipe de lá andar, no Tibete, aquilo era muito complicado. Isto foi na segunda vez. Fui três... paixão pelo Oriente, não é? Fui 3 vezes ao Tibete. E esta é da segunda vez. Eu vinha... aquelas estradas, as distâncias não são muito grandes, mas para fazer 50 km às vezes demora horas e horas, porque aquilo é tudo muito curva, muitas estradas muito estreitas, caminhos muito estreitos. Eu vinha num jipe e o jipe parou à entrada de Lhasa para meter gasolina ou gasóleo, não sei o quê. E eu estava assim meio ensonado, que eu vinha cansado, e olhei para o lado e vejo um tipo numa bacia a fazer qualquer coisa, que era este rapaz com a camisola de Futebol Clube do Porto. E eu, assim, estou a sonhar, caramba. Mas não devia, era verdade. E disse ao fulano, ao guia, que andava comigo, disse assim, pá, eu queria falar com um miúdo. E ele disse assim, ele disse assim, pá, foi ter com o miúdo olhou, viu-me, fugiu. Teve medo que eu lhe roubasse a camisola, que lhe fosse roubar a camisola. E fugiu, desapareceu. Depois ele disse-me, eu conheço, eu sei, eu vou falar com ele amanhã. Então, pronto, ele depois apareceu na Praça Tiananmen e fez esta fotografia lá. Aquilo é o Palácio do Dalai Lama, o Potala.
Esta foto, julgo eu. Isto eu é a tenho essa apresentação vantagem. daqueles É 95, sim, sim. Foi a primeira publicação que eu fiz, era um guia da rua parece que é Cedo Feita. É o de Cedo Feita, que foi feito no claustro do São Bento da Vitória. Longe de imaginar que irias publicar mais de 20 livros. Sim, não é? eu fiz isto a pedido. Era para ser algo pontual? Era para ser assim umas coisas pontuais, mas não estava nas minhas intenções seguir esta carreira, não. Isto aqui é um júri das quadras de São João, é o Pina e o Mário Cláudio. Isto é em casa do Mário Cláudio, suponho eu. Não, é na redação do JN. Já fazes parte do júri há muitos anos. Faço, quer dizer, aquilo, o concurso de quadras foi durante muitos anos o Álvaro Machado, que era foi ele o inventor, o criador do concurso de quadras em 1929. E eu ainda o conheci, ele estava aposentado e ia por lá fazer o concurso. Depois, quando ele morreu, passou para o Costa Pereira. O Costa Pereira, que também era poeta, concorria ao concurso. Fez durante muitos anos e depois passou para mim. O Costa Pereira passou para mim porque, naquele período em que eu estava nas madrugadas, o Costa Pereira era o editor da secção do Norte a Sul. Porque ele era funcionário da Câmara do Porto também. Era chefe da terceira divisão, da divisão cultural. Foi ele que me apresentou ao Artur Magalhães Bastos. Ele estava lá e ele de madrugada é que ficava ali. E depois pedia-me, vê-me aqui estas quadras. Porque uma grande quantidade de quadras não têm qualidade, quer dizer, não têm qualidade para fazer. E então fazia ali aquela seriação das quadras e eu ajudei-o nessas coisas. Quando ele aposentou-se, depois adoeceu também e passou-me a pasta. E ainda abraças essa tarefa com entusiasmo ao fim de Estou a anos. dizer. Sim, é gratificante fazer isto, é muito gratificante. Uma foto também muito interessante. Isto é uma visita aos túneis da água ali no aqueduto de Paranhos. Aqueles subterrâneos que fazia-se estas visitas, eram visitas vulgares. Isto foi da primeira exposição que eu fiz lá embaixo. Quer dizer, não foi uma exposição, foi documentos que eu dei lá para baixo para o arquivo, que eu coloquei já lá no arquivo. Sim, tenho muita coisa que tenho e acho que devem continuar lá. Tenho agora muitos documentos originais, tenho coisas muito originais. Eu, por exemplo, ainda há pouco tempo, num alfarrabista, encontrei 2 volumes que estão lá embaixo, estiveram lá embaixo na exposição, mas não estavam expostos. 2 volumes manuscritos, pequenos, assim, coisas pequenas, mas 2 volumes estavam juntos, amarrados até com um cordel. E depois eu mandei encadernar aquilo. E aquilo, comecei a ler, aquilo é muito difícil, aquela letra do século XIX, assim, castanha, é muito difícil de ler. Mas eu comecei a ler e a entrada entusiasmou-me logo, que a entrada era assim, davam as 5 horas da tarde na torre da Igreja dos Grilos e depois punham entre parênteses dos grilos na verdadeira acessão da palavra, porque eles tiveram que andar a fugir por baixo da terra do Marquês e não sei o quê. Quando chegámos à lingueta da Porta Nobre já não existe, para apanhar o Neptuno, que era um barco, que nos levou para a Cantareira e íamos para a Foz passar as férias de 1850. Portanto, o título que aquilo tem é Uma família burguesa do Porto em férias na Foz em 1850. Eu depois comecei a ler aquilo, andei a ler aquilo aos bocados, tenho o desenho da casa onde eles faziam na Foz, tem coisas muito curiosas. Aquilo dá-me a impressão que é escrito por uma senhora, porque a linguagem e tal. Depois dizia assim, veio cá ontem jantar não sei quem, fomos comprar melões já para a praia do Ourigo, os melões estão pela hora da morte, e diz lá o preço dos melões, começa lá. E aquilo era de uma família a que pertencia o poeta Xavier de Novaes, porque depois tem lá umas iniciais que era dele. Portanto, é muito interessante. 1850 é o romantismo que está a bater aí em cheio na cidade, quer dizer, e o Porto souber. É um período que gostas particularmente? Gosto do século XIX, gosto muito do século XIX.
Vamos avançar. Uma foto mais recente, também de um dos teus livros. Isto é do lançamento. O Porto a Teus Pés. Aqui durante uma homenagem. Isto é no Museu Soares do Reis, suponho que é. Sim, Penso que era o Museu Soares do Reis. Que era... Nos teus passeios. Aqui é o passeio de... Aqui podemos... Exato. Os passeios são cada vez mais frequentados. Como é que é possível? Não é a mesma coisa fazer um passeio para 10 pessoas e para 100? Ando com aquela geringonça. Esta é mais verdadeira. complicada do que a outra. É a verdadeira geringonça. Tenho que andar com aquilo que me inibe um bocado. Eu não gosto daquilo porque Mas me é a inibe. única maneira de fazeres ouvir, se calhar. Pois, porque é muita gente. De facto, às vezes andam 200 e tal pessoas e eu não consigo Como alcançar. podemos ver nesta imagem aqui de maneira na que Ribeira. tenho que andar aqui com as pessoas. Isto é na Ribeira. Sim. Está ali a coisa da Ribeira. Assim. Isto já não sei onde é. Julgo que é certo. Aqui, julgo que são a festa dos teus 80 anos. Deve ser isto é no convívio. Sim. É no convívio. Álvaro Magalhães. O João Luís, o Álvaro Magalhães, a malta do Pina. Aqui julgo que foi na entrega dos prémios Gazeta há 4 anos, que recebeste um prémio. Sim, foi Gazeta exatamente. Foi do Clube de Jornalistas de Lisboa. Eles deram o prémio. E aqui o teu adorado São João, também ali bem o conhecido Manuel Manuel Lasso, Lasso, que está ali. também temos cá hoje. E aqui com a Câmara de São João. Isto é a minha. Como é que é dizer? A minha vergonha. Eu que não bebo álcool nenhum, qualidade nenhuma, sou membro da Confraria de Vinho do Porto. Fui entronizado membro da Confraria de Vinho do Porto. Só para situar, julgo que foi numa homenagem que recebeste a medalha de mérito de ouro da Câmara de Penafiel. Talvez, não sei. Deve ter E sido lá. pronto, cá está. Muito obrigado por essa partilha. É tempo de falarmos agora um bocadinho sobre o novo livro do Germano Silva, Porto Revisitado, e para o efeito nada melhor do que chamarmos, alargarmos esta conversa, uma vez que o livro, como disse, conta com, na sua maioria, com crónicas já publicadas, 6 figuras da cidade escolheram outras tantas crónicas, há 3 crónicas inéditas, e o livro conta também com prefácio. E o nosso convidado desta tarde, escolhido pelo Germano Silva, é o autor dessa espécie de biografia. Ele também é jornalista, também é apaixonado pela história e pelo Porto. Neste momento é o responsável da revista publicada no JN, e não só a revista independente, a revista História, e é um grato prazer tê-lo aqui connosco. Pedro Olavo Simões, uma salva de palmas. Bem-vindo. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. O que é isso de ser biógrafo do Germano? Conta-nos lá. Em primeiro lugar, o Germano há bocado estragou uma piada. Eu ia dizer que lhe ia prestar homenagem, porque normalmente as pessoas que não bebem água, que só bebem água, não são dignas de confiança. O Germano é a exceção que confirma a regra, porque é a pessoa mais confiável do mundo. Com licença. Escrever esta biografia será exagerado, mas é uma nota biográfica de 40 páginas. Foi a coisa mais fácil do mundo. Processou-se exatamente como eu estar aqui neste momento. O Germano fala comigo, vais lá no dia tantos falar sobre mim. E eu não tenho alternativa, obedeço e venho. Como já foi noutras ocasiões em que tive de prefaciar um livro do Germano ou apresentar livros noutras circunstâncias. Também me disse, a Porto Editora está a preparar um livro de homenagem, vai ter uma pequena biografia sobre mim e és tu quem vais fazer. E eu fiz. De maneira que é a coisa mais simples. Também foi muito simples junto à própria Porto Editora, está ali a Rita, a Vanessa e o Álvaro Carvalho. Mas às vezes a distância não acaba... A distância não, neste caso a proximidade excessiva não pode ser um problema? Não, neste caso, porque o que se pretendeu foi uma biografia, ou seja, contar a história que o Germano gostava que fosse contada. A partir daí tinha de ser em plena harmonia, em proximidade, em conversa permanente com ele,
que também foi uma conversa muito fácil. Fomos comer uma vitela muito saborosa aos dois a um restaurante da nossa cidade. O Germano bebeu água, eu suponho que não. E pronto, e foi-se fazendo aquilo que é uma vida de convivência com o Germano, que é o Germano a contar histórias e os que o escutam de orelhas afiadas, bico calado, a ouvir, porque temos sempre muito a aprender com o Germano conta, com o que o Germano conta. E há sempre, mesmo que às vezes as histórias se repitam, há sempre pormenores novos, há sempre questões fascinantes que estavam por abordar. Por exemplo, outro dia estive com o Germano que foi condecorado pela Santa Casa da Misericórdia, e ele fez um discurso de agradecimento, que já disse ao professor Ribeiro da Silva, que está por aqui, atendendo à instituição, parecia uma verdadeira homilia o discurso de agradecimento do Germano, que foi centrado no tempo em que ele foi funcionário da Santa Casa, ou seja, no Hospital de Santo António. E revelou ali facetas absolutamente surpreendentes, como o facto de, se não me engano, de ter sido padrinho de numerosas crianças que nasciam no hospital, porque era a prática do hospital, ninguém saía de lá sem ser batizado, filhos de prostitutas, em muitos casos. De maneira que o Germano não está cheio de filhos espalhados por aí, mas afilhados não faltam, com certeza. De maneira que, basicamente, é isso. É beber o que ele tem para nos dar e ser capaz de retransmitir. Ainda descobriste elementos novos para esta espécie de biografia, nesta preparação, nas conversas que foste tendo com ele, apesar de já o conheceres exaustivamente, há sempre dados novos, até porque, como também disseste, há sempre novas formas, novos elementos, histórias que são traduzidos para histórias já conhecidas. Sim. Eu quis fazer uma coisa, e acho que isso foi conseguido de certa forma. O Germano, enquanto figura pública, é subejamente conhecido, já se falou muito. Está-se sempre a falar com ele por este motivo, por aquele, o percurso dele no Jornal de Notícias, os livros que publica. E eu gostei de me focar mais, e aí tive a colaboração dele, no processo de construção do Germano, que é como a vida de todos nós. Há uma sucessão de acasos que são determinantes para que haja inflexões não previstas na nossa vida e que ajudam a traçar um rumo que depois, quando estamos a olhar da frente para trás, esse rumo é coerente. Na altura em que se está a processar, é completamente inopinado, surpreendente. O Germano disse há bocado que começou a trabalhar com 11 anos, que era normal na altura. Também era normal ser marçano, portanto, ser um aprendiz de caixeiro no comércio. E foi assim que o Germano começou, sendo marçano numa retrosaria ali em Santa Catarina. Houve um acaso que, por questões económicas, por não ter a fatiota, tinha um fato único que já não estava em grandes condições para esse emprego. O Germano teve de decidir deixar esse emprego e procurar outro num sítio onde a indumentária, a forma de vestir, não fosse determinante. De maneira que foi trabalhar para a indústria, primeiro numa indústria fosforeira, depois numa indústria de lanifícios em Lordelo. Isso foi determinante porque foi nessa indústria de lanifícios onde se esperaria que o trabalho fosse menos estimulante, porque contactava até menos com o mundo exterior do que se calhar enquanto estava no retroseiro, que andava por ali pela baixa. Conheceu pessoas que foram decisivas, no sentido, eu falo dos nomes deles, agora já não sei se é o Hermínio ou se é o Ivaristo, mas um deles, que foram decisivas no sentido de estimular o Germano a ir mais além, a frequentar os núcleos da Juventude Operária Católica, a começar a ler, a aprender, a frequentar a Escola Comercial Oliveira Martins, que era uma espécie de... Não lhe vou chamar universidade, mas havia no Porto... Era a Universidade de Matias? Era, pronto. Eu tenho muito gosto na Escola Oliveira Martins porque o meu pai esteve muitos anos ligado a ela, como docente, mais tarde. Como havia também a Infante Dom Henrique aqui, que era no campo dos ofícios industriais, uma verdadeira fábrica de produção de grandes profissionais.
Mas pronto, todos esses Era acasos... sempre a vontade de ir mais além, não é? Movido pela curiosidade. Sim, mas também pela curiosidade, sim. Mas Oliveira Martins dá-lhe alguma formação, consegue um emprego como escriturário na Juventude Operária Católica, ali no Carregal, vai tomar um café ao Piolho, está um sujeito no Piolho a tomar café, ao salário, mas o que é que faz? Era um chefe administrativo no Hospital de Santo António, contrata-o ali, está no Hospital de Santo António, aparece o Sérgio de Andrade, que foi o meu primeiro diretor no Jornal de Notícias, e por via dele vai parar ao jornalismo, ou seja, há uma sucessão de acasos de karma, digamos assim. Não, quer dizer, aconteceram, as coisas aconteceram, quer dizer, foram acontecendo, porque, e volto a repetir, aquilo hoje as coisas são diferentes, é tudo... Eu trabalhava na fábrica e durante muito tempo a minha categoria era operário não diferenciado, quer dizer, eu não tinha um lugar certo, ia ajudar o trolho num dia, no dia seguinte ia ajudar o carpinteiro, o eletricista, andava por ali. Até que um dia me deram lá uma máquina, que era a tesoura, que era uma coisa muito complicada, e eu trabalhava com aquela máquina. E havia lá um senhor, que era o chefe, que era um homem excelente. Como pessoa, era uma pessoa excelente. Mas quando tratava das coisas de calha, eu sou o chefe. O chefe sou eu. Pronto, e eu tive conflitos com ele por causa disso. O resto, ele era uma excelente pessoa. E era um tipo que conhecia tudo. Ele passava na coisa, ia a passar, um dia ia lá a passar, parou, disse assim, para a máquina. Isso não está bem. Eu assim, não está, o que é que está? Chama o mecânico e vê o que é que faça aí. Lá chamei o mecânico e disse, é esta correia que está lá. Epá, não há cá. E era preciso vir buscar uma correia ao Porto. Tens que ir ao Porto, Lordelo, tens que ir ao Porto buscar a correia, é na rua Mousinhos da Silveira. Então, eu lá fui. E fui a correr e disse assim, mas tens que ir já, está ali o fulano, leva-te no carro, o motorista, leva-te lá no carro, no stand. E eu ainda fui mudar a roupa, porque eu usava aqueles fatos de gangue, e tinha as calças rotas. Hoje era nova, hoje é moda. Eu tinha vergonha de vir com as calças rotas, fui mudar as calças assim, hoje é moda, hoje vinha. Um precursor. De maneira que, quer dizer, havia essas coisas assim. E depois eu acho que marcar foi exatamente a ida. Eu fui ao Piolho tomar café e encontrei lá um colega da instrução primária que eu já não via há muito tempo. E ele estava à espera do irmão, que vinha lá o irmão, depois assim. E foi aí que ele que decidiu, porque depois vou para o hospital e no hospital tenho uma carreira. Mas eu até estava numa carreira ascensional, que houve uma altura que já estava a chefiar lá a secção da aceitação, não sei o quê. Estava naquela carreira, mas depois, uma carreira, quer dizer, eu encontro jornalistas e havia casos curiosos. Houve lá um caso de um médico que tinha chegado dos Estados Unidos, onde tinha andado a especializar-se no enxerto da córnea, nos olhos, uma coisa qualquer assim. E tinha aquela técnica, queria fazer a experiência. E havia um rapazinho, o Zé Luís, que estava cego, que era um desses que tinha nascido lá, que era filho de uma prostituta, mas era preciso a autorização dos pais. E a senhora que tomava conta deles disse, eu não sei, a mãe conheço, tenho quase a certeza que ela nem sabe quem é o pai. A mãe. Mas ela também já saiu daqui, já não sei dela. E ela tomava conta ali nos caldeireiros de uma data de crianças. Pronto, mas ela lá deu ela a autorização. Chegou-se à conclusão que era legal ela dar a autorização, que era a responsável pela criança. O médico fez a operação e o Zé Luís ficou a ver, que não via. E eu contei ao Sérgio de Andrade, esta é uma história. E o Sérgio de Andrade, que é um grande jornalista, é um gajo excepcional, escrevia primorosamente bem, escrevia à máquina tudo seguido, não fazia uma emenda, aquilo saía tudo, fez umas histórias à volta daquilo e ganhou um prémio. O jornal instituía, tinha um prémio para a melhor reportagem, a melhor notícia. Eu estou-lhes a falar dos anos 50 e tal, 55, 56. Ele ganhou um prémio de 500 escudos, que era muito dinheiro naquela altura. Ele ganhou. E ele depois disse assim, tenho que dividir isto contigo. Assim, não, comigo não, tu é que fizeste. Ah, mas tu é que deste, se não deste e tal, aquelas coisas todas. Pronto, e de maneira que então vamos comer uns jantares. Enquanto durar, vamos comendo uns jantares. Poupavam no vinho.
E então foi assim. Portanto, quer dizer, ele ganhou esse prémio. Isso também ajudou um bocado depois, quando ele disse que eu queria o cartão, ajudou um bocado. Até ele ajuda aqui, tem-nos dado umas notícias e tal, e de maneira que isso ajudou à minha entrada no jornal como colaborador desportivo. Pedro, terminas este texto com uma frase marcante, que é o Germano é o Porto e o Porto não é sem o Germano. Não é? Há uma fusão entre homem e cidade, é o verdadeiro homem e cidade. Como é que vês essa relação tão umbilical entre o Porto e o Germano? Isso é uma daquelas frases de efeito que nos aparecem e pareceu-me que funcionava bem para encerrar o texto. Mas para funcionar bem tem de fazer algum sentido e, efetivamente, creio que faz. Não é o nariz de cera, porque são os pés de cera, digamos assim, para não serem pés de barro. O nariz de cera tinha de vir à cabeça. Mas, de facto, é evidente que se o Germano não existisse ou se qualquer um de nós não existíssemos, o Porto estaria cá na mesma, com o seu percurso. Mas também é notório que o Porto que nós conhecemos e que faz esta gente toda estar aqui a partilhar esta tarde connosco é o Porto que nos dá o Germano e é um Porto que nós não conseguimos conceber sem o Germano. E é muito notável nele enquanto jornalista e a partir de uma história muito curiosa também, que é contada ali, que mete o chefe António Bruxado, de que ele já falou há bocado, que é a famosa história do incêndio que o Germano vai fazer, e aquilo era como agora quando nós ligamos para os bombeiros, eu agora já não ligo há uns tempos, mas aquilo é só uma panela ao lume, ou seja, há movimento de bombeiros, preventivamente, mas afinal o incêndio não vale nada e a gente deixa cair a notícia. No caso do Germano, tinha sido um incêndio de um ferro de engomar pousado na tábua, que alguém se esqueceu e aquilo facilmente foi extinto. E o Germano foi lá, isto não tem interesse nenhum, não fez a notícia. Perfeitamente normal, uma coisa que calha a todos. Só que o jornalista da concorrência, seria do 1º de janeiro, na altura, que por acaso era pai do Jorge Cordeiro, que foi nosso camarada no JN, sabia que essa casa que tinha ardido era a casa onde tinha vivido ou nascido, já não sei, o escritor Arnaldo Gama, e contou uma bela história na altura em que também se podia... Isto que era importante saber, conhecer bem a história. Sim. Nessa altura o chefe disse-me, tu, para seres um bom repórter da cidade, tens que conhecer a cidade, tens que conhecer as pessoas da cidade. E citou alguns exemplos, assim, se houver um outro acontecimento ali na Rua Firmeza e aquilo não der pano para mangas, eles usavam outra expressão, ia fundo, mas não seu. Tu tens que, se contares a história porque é que a Rua da Firmeza tem este nome, já contas uma história porque tu tens que contar histórias. Tens que contar histórias. Há aquela frase que ele te diz que parece que é fundamental. Pior do que não saber é não querer saber. E a partir desse momento o Germano quis sempre saber mais e tem esse dom que nós honramos e agradecemos de saber transmitir aos restantes aquilo que ele quis saber e que aprendeu. E que, no fundo, é um bocado a essência do nosso ofício. Na divulgação da história do Porto, há um antes e um depois de Germano, em tua opinião? A forma como ele chega a tanta gente não é comum. É evidente que sim. Há uma série de figuras marcantes. Temos aqui alguns, o nosso amigo Hélder Pacheco, que escreveu o primeiro livro moderno, digamos assim, sobre a cidade do Porto. Mas, claro, tivemos logo, bem antes disso, um grande divulgador de história e um historiador de mão cheia, digamos assim, Artur Magalhães Basto, que era um investigador que ia fundo às fontes primárias, trabalhou no Arquivo Distrital, na Misericórdia, no que veio a ser o Arquivo Histórico Municipal, ou seja, conhecia como à palma da mão a documentação sobre a cidade. E durante toda a carreira, em vez de se fechar numa Torre de Marfim, não, a grande preocupação dele foi em palestras ou em artigos de jornal. Durante muitos anos manteve uma coluna Falam Velhos Manuscritos, no 1º de janeiro. Foi o primeiro grande divulgador. Claro que o Germano, com toda esta bonomia que o caracteriza, com todo o rigor que empresta às coisas que faz, com toda esta capacidade de comunicação,
de falar tanto com o catedrático que lhe impõe uma insígnia qualquer, como ao cidadão absolutamente anónimo, não porque todos temos nome, mas desconhecido que o aborda na rua. É sempre o mesmo Germano e isso reflete-se em tudo o que ele faz, nos passeios, no que ele escreve, na forma como divulga, na forma, sobretudo, como é uma pessoa extraordinariamente disponível para ajudar quem dele precisa. Daí que eu e muita gente que aqui anda saiba que ao Germano não se pode dizer que não, mas aí efetivamente constitui um momento de viragem. E como eu já tive a oportunidade de dizer noutras ocasiões, o Germano não é um mero divulgador de história. Ou seja, não se limita a ir beber ao que outros descobriram ou investigaram ou concluíram. Não, ele também, ao ritmo dele e com o profundo conhecimento que ele tem, que não precisa de qualquer tipo de formação formal, passa a expressão, para o conseguir, ele, em termos de história do Porto, é um caçador de fontes primárias que as sabe interpretar e, se não souber, não tem vergonha de ir procurar quem sabe. A expressão é tu usaste essa expressão de um garimpeiro, não é? O facto de ser um garimpeiro de histórias. Deve ter sido o Afonso que usou essa expressão que eu já lhe vi, mas de facto é. E isso é patente nas doações que ele tem feito ao Arquivo Histórico Municipal de material que recolhe em primeira mão, muito que lhe é fornecido também pelo Nuno Canavês, que está aí a algures, amigo de velha data e o proprietário da livraria académica. Ele descobre materiais inéditos e com reveladores e surpreendentes, muitas vezes, aí o garimpo. E é insaciável, porque com esta idade, que são 42,5 em cada perna, com esta idade que nos faz todos... Eu queria, antes de mais e antes de terminar, e que as pessoas comecem a ficar cansadas, queria agradecer muito sinceramente do coração de terem estado aqui hoje, porque o tempo não está nada agradável, está um tempo. A hora também não é famosa, mas a hora com aquele tempo que estava há bocado, às 5h30, eu ficava em casa, tranquilo, no cantinho, se calhar. Assim, de maneira que agradeço muito de coração o terem estado aqui hoje com esta tarde de inverno, vir aqui. Queria agradecer à Porto Editora, especialmente à Rita, Vanessa e ao Álvaro. O Pedro Ivo ontem, numa nota que escreveu sobre o livro no Jornal de Notícias, dizia assim, mais um livro e, era a opinião dele, e sincera que eu disse assim, talvez o mais bonito dos que tem publicado. É, de facto, um livro muito agradável. Quer dizer, a Porto Editora tem profissionais muito dedicados, muito experimentados. Chateia uma cabeça. Estando ali semanas e semanas. Olha, vem cá. Mas depois saem estas coisas primorosas e eu agradeço muito à Porto Editora o continuar a apostar nos meus trabalhos. Já foi aqui referido o caso do Nuno Canavês, é um caso de uma amizade muito antiga, quer dizer, eu costumo dizer que é uma amizade velha que, tendo em conta este estado de vida em que se vive hoje, até é uma coisa já quase anacrónica. Isto já não faz sentido, esta amizade assim antiga. Mas eu devo-lhe muito na recolha dos elementos. Ele sempre que aparece coisas guardas, e eu apareço lá, eu tinha aqui, agora já às vezes já se dispersa um bocado assim, eu tenho ali qualquer coisa, mas não sei onde é que está, já não sei onde é que está, mas depois lá aparece, já tem lá uma coisa. E guarda-me as coisas, mas isto desde há muito, desde tempo que eu conheci o Nuno Canavês em Oliveira Martins, exatamente, eu e ele, e o irmão, o João andou mesmo comigo na minha turma, o Nuno andava noutra turma, mas o João andou comigo nessa turma e o Nuno mantém hoje uma amizade muito grande e cada vez que lá passo, e passo com muita frequência, há sempre uma novidade e ele tem essas novidades. Portanto, quer dizer, as coisas não me vêm parar por acaso, não me vêm parar às mãos por acaso. Também tenho estes amigos que vão guardando as preciosidades que aparecem e sabem
que é uma das características também de um bom comerciante, de um bom livreiro, sabem o que é que as pessoas querem, o que é que lhes interessa, e eles reservam-nos essas coisas. Eu estou muito grato a toda essa gente e às pessoas anónimas que me escrevem, que me mandam fotografias antigas, que me mandam fotografias de famílias, às vezes fotografias de sítios que já desapareceram do Porto, porque foi fotografado por um avô ou por um bisavô. Tenho, no outro dia, recebido uma senhora, o avô dela foi juiz do Tribunal da Relação, quando a relação ainda funcionava na corredoria. Foi um apaixonado da fotografia, saía do tribunal com uma máquina de fotografia e mandam-me fotografias interessantíssimas de sítios que já desapareceram do Porto, por exemplo. E é essa gente toda que eu devo isto. Quer dizer, não é sozinho, não sou sozinho, o mérito não é só meu, é destas coisas todas. E é aquilo que eu costumo dizer e que eu entendo e que eu tenho como lema. Eu sozinho não sei nada. Todos é que sabemos alguma coisa. Uma salva de palmas. Obrigado. Infelizmente estamos quase a terminar. Uma sessão com o Germano poderia durar facilmente o dobro ou o triplo do tempo, mas ainda temos mais para ver. Resta-me agradecer ao Germano, ao Pedro Olavo Simões, foram sensacionais. Vamos terminar então com uma atuação de um grupo que também é frequente nas apresentações do Germano Silva, mas há sempre mais para ver, nunca é a primeira vez. Convido-vos a que fiquem até ao fim. No final desta atuação, o Germano vai estar disponível para os autógrafos, para assinar o novo livro e outros na entrada. O nosso Porto de Encontro regressa em janeiro. Vamos divulgar o convidado muito em breve. Peço-vos apenas que aguardem 2 minutos para a mudança de cenário para recebermos então o Rancho Folclórico do Porto. Muito obrigado. Muito boa tarde. É com muito prazer que o Rancho Folclórico do Porto participa no lançamento do livro Porto Revisitado, que a Porto Editora dedica ao Dr. Germano Silva, com crónicas do mesmo sobre o Porto. Algumas inéditas e outras selecionadas por personalidades destacadas da cidade. No livro, merece destaque o capítulo Coordenadas de uma Vida Portuense, em que o jornalista Pedro Olavo Simões traça a sua biografia. De há muito que o nosso grupo está associado ao labor editorial do homenageado e o acompanha em passeios culturais pela cidade. Foi com muito orgulho que participamos, musicalmente, na cerimónia do seu doutoramento honoris causa pela Universidade do Porto
e também na cerimónia de atribuição da Medalha de Ouro pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. Apoiados em crónicas deste livro, Porto Revisitado, vamos cantar 4 cantigas do Cancioneiro Musical do Porto e uma quinta, composta para este evento, a que damos o título de Louvor ao Germano. A imortalidade física é impossível, mas a espiritual não. O corpo, pelas doenças, lesões ou envelhecimento, morre. A morte foi trazida pelo pecado, mas é superada pela superação do pecado, dizem os teólogos. Assim se chega à vida, à eternidade. Porém, e como diz São Mateus, é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que encontram a eternidade. O Dr. Germano Silva, vivente ainda, já está na eternidade. Não no sentido religioso, mas no sentido histórico, na memória coletiva. A sua obra de jornalista, de cronista, de historiador e de escritor já o imortalizou. Só lhe falta ter estátua e nome de rua. Mas isso, oxalá que não aconteça. Normalmente só vem depois. E que não aconteça tão cedo, porque queremos que continue a ensinar-nos por muitos anos, imortalizado nas letras por mérito próprio, será também imortalizado na música. O Rancho Folclórico do Porto, apoiado numa melodia popular do século XIX, compôs-lhe uma canção de louvor para enaltecer e glorificar os seus méritos. Segue-se Louvor ao Germano.
Dom Pedro IV no Porto. Neste livro, Porto Revisitado, há 3 crónicas inéditas. Uma delas é dedicada a Dom Pedro IV. Dela vamos ler um excerto. Logo após o desembarque das tropas constitucionais em Pampelido, e não em Mindelo, como por vezes erradamente se continua a escrever e a dizer, Dom Pedro IV entrou no Porto no dia 9 de julho de 1832. Seguiu-se, como é sabido, o cerco do Porto, que durou 1 ano. Durante as lutas liberais, em que o cerco do Porto se inclui, muitas cantigas da rua, chamadas Vozes da Liberdade, foram criadas para celebrar vários movimentos de luta. Uma delas chamava-se Canção Vilanovense e celebra a outorga da Carta Constitucional por parte de Dom Pedro IV. É curioso que a cantiga fala em Constituição e não em Carta Constitucional. Esta Constituição é a de 1822, a primeira que tivemos. A Carta não respeitou rigorosamente a Constituição e muito menos o ideal de 24 de agosto de 1820, mas foi o possível para o momento. Todavia, gerou lutas no futuro entre vintistas, depois setembristas e os cartistas. Canção vilanovense.
António Matos, um jornalista de verdade. Outra crónica inédita é esta, diz o historiador. O texto publicado aqui ao lado foi escrito nos idos de 80 do século XX por António Matos, que comigo tarimbou na redação do Jornal de Notícias. É uma charla humorística a uma notícia que eu acabara de fazer acerca da descoberta de ossos de um esqueleto humano no sótão de um edifício da Rua do Comércio do Porto. A tal notícia começava assim: 4 danças macabras agitaram o cemitério. Este cenário de morte, ossos, cemitérios, foi bem glosado pelos nossos ultrarromânticos, nos quais se destacam João de Lemos, Castilho, Camilo e principalmente Soares de Passos. A poesia mais badalada foi o Noivado do Sepulcro, mas a musa popular também compôs as suas poesias funéreas e delas temos um exemplo que foi musicado, não se sabe por quem, e que vamos cantar. Ó solidão! Procissão a Santo António, escolhida pelo apresentador da televisão Jorge Gabriel, com quem o Rancho Folclórico do Porto tem realizado muitos trabalhos televisivos, escolhemos a crónica Procissão a Santo António para citar algumas passagens.
diz o Dr. Germano Silva. Tudo começou quando eu procurava identificar sítios da cidade atual com topónimos entretanto desaparecidos. Ao debruçar-me sobre escritos relacionados com a zona do atual Largo do Padrão, descobri com alguma surpresa a informação de que, pelos finais do século XIX, se realizava nesta parte do Bonfim uma procissão em honra de Santo António. A princípio, julguei tratar-se da tradicional festa ao Santo Antoninho da Estrada, que o rancho folclórico do Porto, há anos, em boa hora, reabilitou do esquecimento a que fora votada. É verdade, foi o nosso rancho que reabilitou essa festa e nela, entre outros cantares, canta sempre o Santo Antoninho do Bonfim, vulgo da Estrada. É Natal. Vamos terminar com uma crónica escolhida pelo Sr. Professor Manuel Sobrinho Simões. É Natal. Referindo-se aos pregões do mel, ao cantar de janeiras e à festa dos Reis Magos, diz Germano Silva: muitos destes costumes antigos caíram no esquecimento
Já poucos se lembram deles. Quem é que ouve o pregão do vendedor ou vendedeira de mel? Nos últimos anos, ao ouvir o repertório dos cantares natalícios do Rancho Folclórico do Porto, sinto que se tenha avivado o espírito do Porto outrora, na sua maneira tradicional de celebrar o Natal. Valha-nos isso. Pois bem, aqui cantamos esses pregões que encheram de encantamento o nosso Porto. Quem merca mel, quem quer mel de Natal? Mel de Natal. Quem merca mel, quem quer mel do Natal? Mel do Natal. E mel, quem compra o mel? Mel! Quem compra o mel? E ainda os figos secos tão apreciados na época. Quem quer figos, quem quer almoçar? Ó figuinhos de capa rota. Quem quer figos, quem quer almoçar? Oh, figuinho de capa rota. Finalmente, o cantar de janeiras à moda do Porto. Vimos dar as boas festas. Vimos dar as boas festas, nós também alegres vimos. Vimos dar as boas festas, nós também alegres vimos. Mandem-nos o que puderem, dessa besta que é caminho. Mandem-nos o que puderem, dessa besta que é caminho. Ora, venha-se a de vir, não nos esteja a dilatar. Ora, venha-se a de vir, não nos esteja a dilatar. Que somos de muito longe, vemos muito que andar. Que somos de muito longe, vemos muito que andar. Esta casa é bem alta, forrada de papelão. Esta casa é bem alta, forrada de papelão. Os senhores que nela moram mandem-nos dar um campão. Os senhores que nela moram mandem-nos dar um campão. Esta casa é bem alta, forrada de pau de pino. Esta casa é bem alta, forrada de pau de pino. Os senhores que nela moram mandem-nos dar um quartinho. Os senhores que nela moram mandem-nos dar um quartinho. Ora, venha-se a de vir, venha com desembaraço. Ora, venha-se a de vir, venha com desembaraço. Aqui está à sua porta o nosso moço do saco. Aqui está à sua porta o nosso moço do saco. Quer andeis, quer não deis, sempre com Jesus fiqueis. Quer andeis, quer não deis, sempre com Jesus fiqueis. Quer andais, quer não deis, sempre com os anjos ficais. Quer andais, quer não deis, sempre com os anjos ficais. Esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1.
Em facebook.com/Porto de Encontro disponibilizaremos, em breve, informações sobre a próxima sessão. A Porto Editora agradece a vossa presença. Até breve e boas leituras.